pessoal, eu sou a Jade e esse é o canal A Literando. Hoje eu vim aqui falar pra vocês sobre a literatura americana ou inglesa, enfim, livros em inglês, né? E como eu comecei a ler em inglês. Algumas pessoas me perguntam isso, então vim aqui falar pra vocês como foi o meu rito de passagem para os livros em inglês. Eu fiz um curso de inglês durante acho que uns 8 anos e meio, quase 9, e eu acabei ele no começo de fevereiro agora. Finalmente, não aguentava mais. Mas eu já venho lendo livros em inglês faz alguns anos. Não lembro com qual livro eu comecei, nem quando eu comecei, mas já faz um tempinho que eu leio livros em inglês. Nesse curso que eu fazia, eles davam muita ênfase pra cultura americana também. E então, desde pequena eu já conhecia, tipo, os livros americanos, as comidas, os filmes, toda essa cultura americana mesmo. Então isso me influenciou ainda mais pra eu procurar livros em inglês, né? Além dos que eu queria ler e não tinham lançado, aí eu li em inglês. Pois é, enfim. E eu sempre gostei muito do inglês, eu amo inglês. É uma língua muito bonita, eu acho quase tão bonita quanto o francês, mas o francês ainda é a minha paixão, apesar de eu não saber falar. Ainda, pretendo aprender um dia. Então eu sempre gostei muito da cultura americana. E eu procurava saber mais ainda disso. Não só por causa desse negócio de globalização, que agora tudo que a gente tá acostumado a ver, ou ler, ou fazer é tudo americano e, enfim, né, Estados Unidos dominando o mundo, mas, pois é. Apesar disso, eu sempre gostei muito de séries e filmes e coisas em inglês, e músicas, né, principalmente músicas. Então, desde pequena eu já procurava saber sobre essas coisas. Foi isso que mais melhorou meu inglês. Cansei de falar. Então, eu vim aqui mostrar pra vocês alguns livros caso vocês queiram começar a ler inglês. E... eu tava pensando agora aqui e eu não sei exatamente qual foi o livro que eu comecei a ler em inglês. Mas um dos primeiros que eu li foi Quem é Você, Alaska, né? Ou Looking for Alaska, em inglês, que eu ia falar. Em inglês, viu? O negócio buga aqui, eu já penso em inglês aí, enfim. Pois é, esse foi um dos primeiros que eu li. E ele é muito fácil, a leitura desse livro é muito fácil e não tem muitas palavras complicadas. Se você quiser começar a ler inglês e aprender mais sobre a língua inglesa e, né, ser mais fluente, esse é um ótimo livro para começar. E ele também é muito pequeno, então isso ajuda muito. Se você está começando a ler inglês, não sinta vergonha de procurar algumas palavras no tradutor. Até hoje tem umas palavras horríveis que alguns autores colocam, que eu não sei, não faço a mínima ideia do que é. Porque tem umas que tu até consegue ver pelo significado da frase, assim, mas tem umas que, meu Deus, são tão avulsas. Quanto mais tu for lendo e aprendendo as palavras em inglês, mais tu vai saber e mais o teu vocabulário vai aumentar. Viu? Eu sei tanto de inglês que nem mais o português sai, tô com um problema de dicção lindo aqui. Então esse é um livro muito bom. Tanto o livro em si, quanto pra aprender inglês, é muito bom. Pra começar, recomendo. A maioria dos livros que tem uma escrita e leitura mais fácil, assim, são YAs. Eu peguei mais 2 YAs aqui, que são também muito fáceis de ler e a história é legal, dá pra continuar lendo, não é difícil, né? E, pois é, eu trouxe mais 2, esses já foram mais recentes que eu li agora, não foram um dos primeiros que eu comecei, mas eu achei a leitura deles muito fácil também, que é If I Stay e Where She Went. Esses dois eu li em inglês. Esses dois eu li em inglês, mas eu também tenho a versão em português aqui de Se Eu Ficar. Dos dois, o melhor é Where She Went, tá? É muito bom, leiam em inglês, por sinal. Se você já leu Se Eu Ficar em português, leia em Where She Went em inglês, porque é muito fácil a leitura e o livro é muito bom também. E, pois é, If I Stay, a leitura também é muito fácil, a escrita não é complicada dela. Eu acho que não tem nenhuma palavra complicada demais nesse livro que não dê pra entender só lendo a frase algumas vezes. E também é um livro muito bom se você quer começar a ler inglês. Outra dica que eu também tenho pra quem quer saber se aquele livro é fácil ou não, é, além de ler a orelha do livro, né, aqui, e... ai meu Deus. E aqui atrás, às vezes dá pra ler a primeira página só, aí tu já consegue perceber mais ou menos como é a escrita dele, do autor ou autora. Pois é. Dicas da Jade. Mudando de gênero, o outro livro que eu escolhi foi
Four, né, que é uma coleção de contos. Eu ainda não li esse livro, mas eu li A Legend em inglês, né, A Legend em inglês convergente. Pois é, a leitura dele já foi, acho que um pouquinho mais difícil do que as do YA, mas não tão difícil assim que eu não consegui entender. A escrita da Verônica já é um pouquinho mais diferente que a dos YAs, né, até porque é uma distopia e, já é um pouquinho mais outro nível, digamos assim. Não tão difícil, dá pra ler ainda. E eu, apesar de ainda não ter lido esse, eu acho que a escrita é igual, né, porque é a mesma autora, apesar de ser do ponto de vista do 4 e não do 3. E esse também é o menor que tem, então, além da leitura ser fácil, já tipo um nível um pouquinho maior do que os outros, o livro ainda é pequeno e fácil de ler, até porque são contos, então eles prendem mais, porque são histórias pequenas, né. O outro livro que também já sobe um pouquinho mais de nível, assim, de Divergente é Legend, a trilogia no caso, né. E também é um livro bem pequenininho, em português é mínimo, mas em inglês já é um pouquinho maior. Pois é porque geralmente as palavras em inglês são maiores. Além das palavras serem maiores, elas precisam de mais complemento. Então não dá pra colocar só uma palavra, ela precisa ter um complemento, assim. Acho que deu pra entender, né? Espero que sim. Pois é, a gente também... Eu não achei tão difícil a leitura. Tem algumas palavras que tu vai ter que procurar no tradutor e tentar entender. E já a história já é um pouquinho mais complexa do que os outros. Também é um livro muito bom pra quem quer aprender mais. E também é muito bom, né? Pelo amor de Deus, gente, tá, gente? É muito bom. Ai, não cabe mais aqui no negócio. E o último livro que eu tenho aqui pra mostrar pra vocês, ele é o, acho que assim, o mais difícil, mas não exatamente por causa de ser em inglês, mas por causa da história mesmo, que já é um pouquinho mais confusa, que é Mara Dyer. Mara Dyer eu li os 3 em inglês e também foi uma leitura muito fácil. O problema de Mara Dyer é que a história já é um pouquinho mais complexa, né? Porque tu não sabe se aquilo que ela tá vendo é real ou não. E, pois é, tem várias reviravoltas, então não foi exatamente por causa da língua que o livro ficou um pouquinho mais complexo, mas sim por causa da história. Então, apesar dele ter todas essas reviravoltas, ainda dá pra entender muito bem. É só prestar bastante atenção na história. Esses foram os livros que eu tinha pra mostrar pra vocês. E se você quer começar a falar inglês, a aprender essa língua, começa, tá? Não adia, senão tu nunca vai aprender. Tu pode começar simplesmente vendo as músicas e ouvindo as músicas e vendo as traduções. Aí tu já vai aprendendo a tradução das palavras e como a pronúncia delas. Também tem alguns cursos na internet que são muito bons. E tem algumas pessoas que até conseguem aprender a ler só na marra mesmo, tipo, pegando o livro e lendo. E tem outros que aprendem com videogame, que eu acho um pouquinho mais fácil já, porque tem diálogo também, é muito bom. Então, pois é, se você quer começar a aprender inglês, não adie, aprenda logo. Vai de uma vez, não é difícil. Se vocês quiserem ajuda, é só me perguntar também que eu ajudo vocês. Cara, tô cansando muito. Então esse foi o vídeo, se vocês gostaram, curtam. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal. E pois é. Tchau.